40% dos trabalhadores têm problemas com ônibus noturno na Grande BH. Pesquisa realizada, Edilene, por entidades do comércio e também de serviços, levantou dados sobre o transporte público para trabalhadores que precisam dos coletivos após as 22 horas. Nem precisava de uma pesquisa, né? Porque a gente está vendo isso aí no dia a dia, a situação que está. Conversei agora há pouco com o Matheus Daniel, que é presidente da Abrazel e uma das pessoas que estavam à frente aí dessa pesquisa, né? Uma das entidades que estava à frente dessa pesquisa. Ele disse o seguinte, falou, Júnior, de nada vai adiantar tentar resolver o problema de Belo Horizonte, se não fizer um ajuntamento com a região metropolitana, com o DR, com a CEINFRA, para que os ônibus da região metropolitana também comecem a rodar nesse horário. Ele disse um dado, Edilene, para chamar a sua atenção. 40% desses trabalhadores do serviço à noite aqui moram na região metropolitana. Pegam um ônibus na Savassi e na hora que chegam ali numa integração do móvel na região metropolitana, passam a noite porque não tem ônibus para ir embora. Pois é, Júnior. O Matheus Daniel está comigo aqui no WhatsApp, ele me chamou agora há pouco, também estou conversando com ele aqui no intervalo do Conversa, enquanto os outros debatedores colocam suas posições. É dura a realidade de quem trabalha à noite, e muita gente trabalha à noite. Profissionais da enfermagem, muitos deles trabalham à noite, garçons trabalham à noite, então são vários profissionais, porteiros noturnos trabalham à noite, que precisam de usar o transporte público, já trabalham em um horário em que é mais difícil, que é o contraturno de todo mundo, que nós estamos acostumados a ficarmos acordados durante o dia e dormir durante a noite. Tem muita gente que faz o contrário e isso tem um impacto sobre a saúde da pessoa. Aí a pessoa trabalha, vamos supor, de garçom, trabalha a noite inteira atendendo todo mundo. A gente sabe que trabalhar com o público não é fácil, tem muita gente mala que garçom tem que aguentar a noite, faz o trabalho dele ali tranquilo, quando ele vai voltar para casa ele não consegue chegar em casa para poder descansar. A gente sabe que não tem coletivo suficiente, que às vezes quando tem ônibus o motorista passa direto muitas vezes. Eu já fui a pessoa que fiquei no ponto e o motorista passou direto várias vezes à noite voltando da universidade, e mais tarde tem menos ônibus, então é uma realidade que também muita gente não alcança, que é triste e que é cruel. A gente sabe que Belo Horizonte é conurbado. O que significa isso? É colado com as outras cidades da região metropolitana, é tudo um grande bolsão urbano, e que muitas pessoas da região metropolitana trabalham sim em Belo Horizonte, e muitas dessas pessoas trabalham à noite. Então não adianta melhorar o transporte em Belo Horizonte, como disse o Matheus Daniel, e não melhorar na região metropolitana. Essa é uma ação que precisa ser uma ação integrada. E é bom trazer essa realidade. Essa pesquisa é muito boa, porque a gente não imagina o quanto outras pessoas sofrem e têm suas realidades tão diferentes da maioria da população. E essas pessoas que trabalham à noite passam essa dificuldade, e o transporte coletivo tem que estar preparado para atender essas pessoas, porque são um percentual importante da população e trabalham quando ninguém quer trabalhar. E estão trabalhando quando os outros estão descansando. Então, merecem toda a atenção. Ô Rita, olhando para a situação que a Edilene expõe, que a pesquisa traz para a gente, e tudo que o Matheus Daniel conversou comigo um pouco mais cedo, eu perguntei para ele qual que seria a solução. Ele me respondeu o seguinte, ele falou, Júnior, a solução seria a CEINFRA, né, a Secretaria de Infraestrutura e a Prefeitura de Belo Horizonte trabalharem juntas. Mas, segundo ele, uma audiência, né, de conciliação no TJ ano passado, deixou muito claro que os dois órgãos, né, os órgãos aqui da Prefeitura que tomam conta do transporte coletivo e também os ônibus, enfim, os órgãos que tomam conta dos ônibus metropolitanos, essas duas instituições, esses dois órgãos não trabalham juntas. Pois é, eu estou com saudade do Eduardo Costa. É preciso conversar, é preciso planejar. Então não adianta você resolver um problema que ele faz parte de uma cadeia. Não adianta você solucionar uma ponta e deixar o resto da cadeia sem a mesma solução, ou a gente tem que sentar na mesa, conversar e solucionar o problema. Um problema grave, porque fala da condição de vida das pessoas. E outra coisa, o setor de serviços é o que melhor vem performando no pós-pandemia. Segundo os dados do IBGE, o setor já trabalha 8,2% acima do pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Eu estou falando isso porque os serviços oferecidos ao longo da noite, a tendência é que eles cresçam, porque as pessoas têm procurado cada vez mais, por exemplo, ir num supermercado mais tarde, fazer as coisas, né, à noite, para ganhar o tempo precioso do dia para trabalhar. Então é necessário, sim, um planejamento e um entendimento dessa cadeia, da cadeia que fornece uma coisa básica, essencial, serviço público. E o serviço público tem que ser de
qualidade, coisa que a gente não sabe o que é há muitos anos, por falta de planejamento e de vontade política de resolver um problema estrutural e fundamental na qualidade de vida das famílias. Ô, Júnior, Mr. Buzz está falando comigo aqui no WhatsApp que o risco que essas pessoas que ficam aguardando horas e horas no ponto sofrem do ponto de vista da segurança, né? Estão ali expostas, podem ser assaltadas a qualquer momento. É uma boa lembrança. Tem esse detalhe também, né? Ô, Malco, vou acreditar no seu poder de síntese, que a gente tem poucos segundos aqui. Como é que você vê essa história aí? Júnior, é difícil sintetizar porque o problema é amplo, né? Basta ver a Lagoa da Pampulha, os afluentes das cidades da região metropolitana. Basta ver a questão do transporte. Basta ver toda a integração necessária com as grandes cidades, que não acontece pela falta de harmonia, de competência e, por que não dizer, de interesse público, o interesse pela política pública, o interesse pelo bem-estar de todo cidadão da nossa região metropolitana. Onde estão os órgãos de controle? O que o governador Romeu Zema tem feito para integrar melhor a região metropolitana? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente chega agora. 8h59, ponto final no Conversa de Redação, que teve hoje Edilene Lopes, Rita Mundim, Malco Camargos. É lógico, a gente volta na segunda-feira, sempre ali por volta de 8h40, 8h35 da manhã. Mas se você quiser acompanhar aí também o Conversa de Redação por imagem, fica lá no YouTube, você pode voltar lá e acompanhar e rever tudo, tá bom? Agora você fica com